Bom dia, nobres desembargadores desta terceira Câmara Criminal. O pedido contido no presente agravo em execução penal, ele diz respeito ao reeducando Douglas Bianchessi dos Santos. Ele é originário, né, obviamente, de um processo de execução penal, e a matéria aqui discutida diz respeito à possibilidade do Douglas cursar direito na modalidade presencial, mesmo em regime fechado, como já permitido pelo STJ, por esta Câmara Criminal e também como deferido recentemente na cidade de Santa Maria, neste estado, para um preso, inclusive com crimes muito mais severos que o do ora reeducando, que teve o pleito indeferido pelo juízo da execução penal de Caxias do Sul, sob a escusa de que a unidade prisional não dispunha de aparato, né, estrutural para possibilitar os estudos do reeducando. O Douglas, ele se encontra encarcerado desde 2019, desde então ele vem cumprindo a pena de maneira satisfatória, com comportamento carcerário excelente. Além disso, o Douglas ele possui duas filhas menores, uma delas, inclusive, com autismo severo. Então, elas necessitam ainda mais estarem em seio familiar adequado, com a ressocialização do pai. Em que pese a condenação do Douglas, ele quer mudar o rumo da sua vida, desejando para isso fazer um curso superior. Os senhores podem estar se perguntando por que o Douglas quer estudar de maneira presencial e não de maneira à distância, né, com a faculdade EAD. É porque nenhuma faculdade em Caxias do Sul tem direito na modalidade EAD. É por isso que a defesa está pleiteando a frequência do Douglas na modalidade presencial no curso de direito. Cabe ressaltar aqui que o juiz de primeiro grau, né, ele descreveu a grave situação da população carcerária, que conta com apenas 13% dos indivíduos presos com acesso à educação, falando, né, que o cenário precisa ser alterado urgentemente, né, para a gente priorizar o caráter educativo e ressocializador da pena, né. Então, ele só indeferiu por questões estruturais mesmo. Alguns casos paradigmáticos são muito importantes de serem trazidos, né, na discussão ora travada, que diz respeito à viabilidade do pleito. Temos o entendimento do STJ no HC 597830, onde foi decidido que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto, ele poderá remir por trabalho ou estudo parte do tempo de execução da pena. Também no agravo regimental 64.3756 do STJ, julgado em 2021, o STJ ele revogou a prisão preventiva imposta em razão de um crime doloso contra a vida, para que o processado pudesse exercer em liberdade os seus direitos fundamentais, dentre eles o acesso à educação superior. Ainda além, o STJ no HC 53.53.83 de 2019 concedeu a ordem para assegurar a um reeducando o direito a saídas temporárias com monitoramento eletrônico, para que ele frequentasse as aulas de curso superior, mesmo ele já possuindo uma graduação e mesmo ele tendo progredido recentemente ao regime intermediário. Não suficiente, excelências, este Tribunal de Justiça e esta Câmara Criminal possuem decisões recentes, cabe salientar, que permitem o acesso a ensino superior extramuros, mesmo em regime fechado, como é o caso do reeducando, do Douglas, né? Como ocorreu no julgamento do agravo regimental 783-733-527 de 2020, cuja relatoria foi do desembargador Vicente Assan Ribeiro, onde ele defendeu que o sentenciado tem direito à educação, pois ela é uma das principais ferramentas para a transformação e crescimento individual, social e coletivo, e que não existe óbice legal expresso a proibir que o apenado que cumpre pena no regime fechado não possa frequentar extramuros curso superior. Também temos, excelências, o julgamento do agravo número 700.791.99964 desta mesma Câmara Criminal, de relatoria do desembargador Rinês da Trindade, julgado em 2019, onde foi decidido pela possibilidade da prisão domiciliar para frequentar curso superior um apenado em regime fechado, sob o argumento de que
Estudar é direito subjetivo do apenado, competindo ao Estado o dever de proporcionar condições a ele. Deve ser levado em consideração a importância do estudo que acrescenta em termos de cultura e formação e que a lei assegura como forma de ressocialização. Finalidade precípua da imposição da pena. O Estado não dá condições estruturais de fiscalizar a ida e volta do recorrido, razão pela qual o magistrado da execução criminal, que é quem fiscaliza a execução da pena, concedeu a prisão domiciliar, naquele caso, que foi mantida por esta Câmara Criminal. Por coincidência, excelências, vale salientar que a decisão foi do juiz titular da execução penal de Santa Maria na época, o agora desembargador, que compõe esta Câmara Criminal, o ilustríssimo doutor Leandro Sassi. Nesse passo, excelências, a gente tem que entender que a melhor interpretação da lei de execução penal, ela não pode restringir o direito à educação aos presos que se encontram em regime intermediário, tendo em vista que o acesso à educação serve a todos que desejarem acessar a educação, ainda que estejam presos em regime fechado. Também uma decisão extremamente interessante e recente é da cidade de Santa Maria, do querido, que foi meu professor à época que eu estudava na Universidade Federal de Santa Maria, Ulisses Fonseca Lousada, que inclusive escreveu um livro, né, a respeito do tema, chamado Desalgemando o Sistema Ressocializador, Clamor à Educação. Nessa decisão, o Dr. Ulisses ele permitiu que um preso em regime fechado, com uma pena bem semelhante à do Douglas, acredito que penas equivalentes mesmo, aquele apenado com crimes mais severos, inclusive crimes dolosos contra a vida, que ele ficasse em prisão domiciliar para frequentar as aulas do curso presencial de Direito da Universidade Federal de Santa Maria. Para fundamentar a sua decisão, o Dr. Ulisses ele citou que a lei de execução penal ela não trata da autorização de saída para estudo daqueles que estão em regime fechado, né? Porque o estudo deveria ser fornecido dentro das unidades prisionais, com convênios com as secretarias de educação, o que somente ocorre em algumas comarcas. No entanto, como essa realidade, né, é só de algumas comarcas, perdão, justamente por isso a gente tem que fazer uma interpretação mais abrangente, né? Determinando-se, né, que a possibilidade de deferimento de estudo a presos do regime fechado, pois o próprio artigo 126 prevê a remissão para presos de regime fechado e semiaberto pelo estudo. O Dr. Ulisses, na decisão, também falou que quem dera, né, se 100% dos presos do regime fechado estivessem pleiteando a oportunidade de frequentar uma instituição de nível superior. Com certeza seria mais proveitoso os manterem em instituições de ensino em tempo integral do que mantê-los amontoados em celas sem qualquer perspectiva de futuro. Esta é uma situação excepcional, quem dera fosse a regra, e como excepcional deve ser tratada pelo juiz. Se a análise, né, das situações fáticas ela tivesse que ser tratada com a fria letra da lei, sem exceções e concessões, não haveria a individualização da pena e não precisaríamos de mais juízes, mas computadores e técnicos para alimentar dados e imprimir decisões. Então, cada situação, excelências, possui peculiaridades que devem ser levadas em conta pelo julgador, dentro de um juízo de equidade, para se chegar à decisão mais consentânea com o caso concreto. Claro que certamente a pena, né, que o Douglas cumpre pode assustar, né? São 33 anos. Ele cumpriu já alguma parte dessa pena, no entanto, temos que essa defesa, né, tem que salientar que o processo do Douglas ele ainda está em fase de recurso, né? Tem alguns recursos pendentes de julgamento e a pena dele pode vir a diminuir. Então a gente não pode se ater somente ao tempo de pena que ele cumpre, mas a boa vontade dele, o esforço, né, que ele está fazendo para tentar estudar, e também o caso das filhas dele, que devem sensibilizar, né, da filha dele com autismo, que é um autismo severo, então a presença do pai, né, a ressocialização do pai para a futura presença, né, no seio familiar de maneira ressocializada, integrada na sociedade, faria toda a diferença para o futuro desta criança, né? Então, excelências, com esse entendimento que eu trouxe aqui de julgados desta Câmara, do STJ, essa decisão de Santa Maria, né, que não é um caso isolado, temos outras decisões
que não dá tempo de falar, né, nessa curta sustentação oral, a gente tem que ver que esse entendimento ele está se sedimentando e está atendendo, ele atende, né, os interesses daqueles que de fato querem buscar a mudança devida pelo estudo, ainda que na condição do cárcere, né? Também atende aos interesses da sociedade e do Estado, né? Porque esses presos eles vão voltar para a sociedade. Então, que bom se eles voltarem ressocializados. As unidades prisionais também precisam estar preparadas para esse tipo de demanda, uma vez que o entendimento progressista tem firmado cada vez mais que o direito à educação é maior que o interesse estatal de punir aqueles que se encontram processados ou condenados. Diante de tudo que foi exposto aqui, excelências, eu peço que conheçam o presente recurso de agravo em execução penal, deferindo o pedido para que o Douglas possa realizar o certame na Universidade de Caxias do Sul na próxima data a ser definida pela instituição e, caso seja aprovado, que o juízo de origem seja compelido a aplicar medidas capazes de viabilizar a frequência do Douglas às aulas com saídas temporárias mediante monitoramento ou escolta policial, a imposição de prisão domiciliar com monitoramento, caso disponha a comarca, ou então qualquer outra medida possível a possibilitar que ele preste vestibular e frequente as aulas do curso superior, mudando assim o rumo de sua vida. É isso, muito obrigada, tenha um bom dia.